Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós fomos criados para os relacionamentos. Foi Deus que nos fez assim. Deus fez muitas coisas, olhou para elas e disse: é bom. Quando Deus fez o homem, ele disse: é muito bom. Mas alguns momentos depois, Deus olha para o homem sozinho naquele jardim, sem ter alguém que lhe fosse semelhante, feito da mesma matéria, com os mesmos sentimentos, com o mesmo caráter, com as mesmas emoções. Deus olha para o homem, e o homem está só. Ele tem alguém que está sobre ele, que é Deus. Ele tem alguém que está abaixo dele, que são os animais e as demais criaturas. Mas ele não tem alguém que lhe seja semelhante. É então que Deus tem a ideia de criar a mulher. E com isso nós observamos que faz parte do nosso eu, da nossa necessidade básica, termos relacionamentos. Precisamos nos relacionar com alguém. Não apenas homem e mulher, mas ter amigos, irmãos, irmãs, pessoas com quem a gente possa dividir aquilo que a gente experimenta de bom e de ruim. E nós, assim que nos percebemos como pessoas, nós vamos em busca de relacionamentos. Só que para que a gente consiga ter relacionamento, é preciso que nós sejamos aceitos. Para se ter um relacionamento com alguém, é necessário que você seja aceito. O problema é que muitos não nos aceitam como somos. E aí a gente que quer ter o relacionamento, a gente que quer buscar um relacionamento, a gente tenta ser como querem que sejamos. Para isso nós criamos personagens. Nós colocamos máscaras. E em nome desse benefício chamado relacionamento, nós nos submetemos a um grande sacrifício, que é deixar de ser quem nós realmente somos, para tentar ser alguém que seja aceito. Muitas vezes, nós nos sacrificamos tantas coisas em nome do benefício de ser aceito e assim ter um relacionamento com alguém. E muitas vezes as pessoas exigem que nós sejamos pessoas completamente diferentes para que então nós sejamos aceitos. Eu fico imaginando no reino animal, é como se uma hiena tentasse ser aceita no mundo dos coelhos. Ela tem que deixar de ser carnívora e passar a comer cenouras, ervas, deixar de ter os seus impulsos e passar a ser como um coelho. Como seria difícil para um leão, por exemplo, deixar de ser leão e tentar ser uma ovelha, um cabrito, um gato. Nesse processo de tentar ser quem nós não somos, para que então a gente possa ser aceito e ter um relacionamento, a gente sofre. Sofre porque às vezes, para ser o que esperam da gente, nós temos que mudar a nossa natureza. E aí o que a gente vê são pessoas, às vezes, arriscando a própria vida para tentar ser quem elas não são. Aí nós temos meninos tentando ser homens, adotando vícios, linguagens, roupas, costumes, tantas coisas diferentes daquilo que eles são. E alguns vão longe demais. Nós vemos pessoas que adotam vícios
usam drogas que não gostariam de estar usando, mas usam para serem iguais àqueles com quem ela gostaria de ter um relacionamento. Talvez alguém possa dizer isso é fraqueza, mas é o que acontece. É o que acontece com muitas pessoas que querem ser aceitas em determinados lugares, em determinadas rodas. Nós vemos às vezes pessoas fazendo até aquilo que não gosta. Nós vemos meninas se perdendo a sua pureza, a sua integridade. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, por volta dos meus 14, 15 anos, faz tempo isso, eu me lembro que os rapazes saíam à noite na minha cidade, encontravam-se com as suas namoradas, os rapazes da elite, os rapazes das famílias de classe média. Eles iam para a casa das suas namoradas, faziam a corte, eles ficavam com elas, junto com a família, assistiam uma TV, alguma coisa, batiam papo. E quando era por volta da meia-noite, 1h da manhã talvez, eles saíam da casa das suas namoradas, iam para a rua, e lá pelas 2, 3 horas da manhã, eles encontravam umas meninas da periferia, meninas que gostariam muito de serem aceitas no mundo da classe média, no mundo daqueles rapazes. E então, elas se sujeitavam a ser a amante, a que vinha depois, a que eles não encontravam nas casas, junto com a família, mas a que eles pegavam e levavam para o mato, levavam para as quebradas, para os motéis, para os lugares ermos, desertos. E essas meninas, na intenção, no anseio de serem aceitas, de fazer parte do mundo daqueles rapazes, elas se sujeitavam, se submetiam às vezes a serem até abusadas. Perdiam a sua inocência, em nome do desejo de participar. Talvez alguém com um olhar superficial diria, são meninas que não têm caráter, não têm isso, não. Eu não olho dessa forma. Eu via que havia naquelas meninas o desejo de terem histórias para contar que ficaram com o filho do doutor fulano ou da doutora ciclano. Elas às vezes se submetiam a essa humilhação de serem as amantes para poder fazer parte de uma história daqueles rapazes. E muitos fazem isso. Às vezes até mesmo no ambiente religioso há pessoas que deixam de ser quem elas são na tentativa de agradar, de serem aceitas. Às vezes até mesmo na igreja. Algumas pessoas, para então serem aceitas em determinadas rodinhas, panelinhas, grupos, elas deixam de ser quem elas realmente são. Elas às vezes partem para coisas radicais, só para serem iguais àqueles a quem elas, de alguma forma, querem se relacionar. E aí a gente fica se perguntando, mas quem foi que disse que tem que ser assim? A história. A história acaba nos dizendo que é assim que funciona, que a gente não é adequado. De onde vem isso? A própria história bíblica nos mostra isso, que o homem foi feito perfeito, foi feito com amor e foi colocado num belo jardim, e ele estava todos os dias vivendo um relacionamento com o seu Criador, até que um dia esse homem desobedece ao seu Criador. Esse homem resolve ouvir a voz de uma serpente, o conselho de Satanás, e ele acaba caindo em destruição, em desgraça. O homem pecou, e à medida que o homem peca, ele se torna inadequado para estar ali naquele lugar. É por isso que ele foi expulso daquele jardim. Por conta desse erro, o homem deixou de ter um relacionamento perfeito com o seu Criador.
Esse homem agora está distante desse Criador, que o ama e que quer trazer para perto de si. E então algumas atitudes, algumas medidas são desenvolvidas com o intuito de que esse homem possa se aproximar. E aí é desenvolvido todo um ritual para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Todo ano, um sumo sacerdote compareceria diante de Deus, no santuário de Deus, oferecendo o sacrifício de um sangue derramado, sangue de um cordeiro perfeito, sem mácula, um cordeiro inocente, que era morto para que, por meio do seu sangue, o homem pudesse se aproximar de Deus e de alguma forma ser aceito ali diante de Deus, mesmo sendo inadequado. E isso perdurou por muitos e muitos e muitos anos. E isso vai sendo imprimido na nossa consciência ao longo dos anos que nós vamos vivendo. Nós nascemos e quando nos percebemos como pessoas, nós recebemos essas informações e nós temos esse sentimento de inadequação, que nós não podemos nos aproximar sem ser adequados. E quando nós esquecemos dessa inadequação, quando nós esquecemos dos nossos erros, das acusações que pesam sobre nós, Satanás, que é o acusador de nossas almas, ele vem para nos lembrar e mostrar esse passado de erro, de queda do homem, essa inadequação do homem, esse terrível erro e essa incapacidade de o homem fazer algo para se redimir, para pagar a sua conta, o seu mal, o seu pecado, de forma definitiva. Mas nós sabemos que o homem nunca conseguiria se adequar, nunca conseguiria pagar por esse erro que cometeu. Porém, a história não terminou aí. Nesse momento onde o sumo sacerdote comparecia diante de Deus para oferecer o sacrifício pelos pecados do homem, a história não terminou ali. E é aqui que eu entro para falar para você do Evangelho. E o que significa Evangelho? Boas novas, boas notícias. E a boa notícia é que diante da incapacidade do pecador, a incapacidade do homem ser redimido diante de Deus pelas suas forças, pelos seus méritos, entra na história o Deus Filho, ou o Filho de Deus, Jesus. E é isso que nós vemos Jesus fazendo por mim e por você. Ele foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu sem nenhum pecado e viveu sem nenhum pecado. E por volta dos seus 30 anos ele vai iniciar o seu ministério público. E é isso que nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É interessante observar que quando Deus faz aquela afirmação, Jesus ainda não havia feito nada no que se diz respeito a sinais e maravilhas. Jesus não havia ainda feito nenhum milagre, não havia produzido nada, não havia gerado resultados ainda. Porém, Deus disse: Ele é meu Filho amado. Nisso nós observamos que o que faz Deus me amar não são as coisas que eu faço, os lugares aonde eu consigo chegar. Não é o meu esforço, não é a minha capacidade de fazer alguma coisa para Deus que vai fazer com que Deus me ame. Deus me ama porque foi Ele quem me fez.
Deus me ama porque Ele é Deus. Deus me ama porque Deus é amor. Ainda que eu não tenha feito absolutamente nada, Deus me ama, e Ele me amou de tal maneira que enviou seu Filho para dar a vida por mim na cruz, e para que por meio desse sacrifício eu pudesse ter vida eterna. E Jesus veio, após ser batizado, iniciou seu ministério curando, libertando, pregando as boas novas do reino. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E com a sua morte naquela cruz, Jesus pagou a nossa conta. Ali Jesus nos resgatou e nos ofereceu uma identidade. Porque quando Deus falou no batismo de Jesus, "Este é meu Filho amado, em quem me agrado", Deus revelou a identidade de Jesus ali. Quem era Jesus? Um filho amado de Deus. Essa era a identidade de Jesus, e essa identidade, quando ele foi para a cruz, ele a entregou para mim e para você e para todos aqueles que o têm ou que o recebem como Senhor de suas vidas. Ele entregou uma identidade de filho e filha amado do Pai. E para que nós não esquecêssemos, para que nós jamais deixássemos de nos lembrar que temos essa identidade, Ele rogou ao Pai que enviou o seu Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: "Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória." Você é um filho amado de Deus, e o Espírito Santo é essa voz que vai fazer você lembrar disso todos os dias. Você talvez pode dizer: "Mas eu sou inadequado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo." Não interessa. Se você recebeu Jesus, ou se você recebe Jesus agora, você deixa de ser aquele ser inadequada. Você passa a ser um filho, uma filha de Deus. E não interessa se porventura você se desviar para cá ou para lá, se você se arrepender, você sempre terá essa identidade, como aquele filho que um dia pediu a herança, deixou a casa do pai, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, caiu em desgraça, foi tratar dos porcos. Lá naquele chiqueiro de porcos, ele se lembrou que ele tinha uma casa e tinha um pai, e na casa do seu pai havia pão em fartura, e ele ali estava passando fome. Então ele decidiu, ele se arrependeu, e ele pensou: "Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão ao meu pai e pedir que ele me receba como um dos seus empregados." Mas conta a história que quando ele está voltando, ainda longe da sua casa, o pai o avistou, correu e o abraçou. E quando ele tenta pedir perdão ao pai, o pai parece que nem o deixa falar. O pai diz: "Tragam um anel, coloquem no seu dedo, tragam sandálias, coloquem no seu pé, e vamos matar um novilho gordo, fazer uma festa, porque esse meu filho esteve morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado." Ele não perdeu a sua identidade, ele é um filho amado de Deus. Você não precisa se adequar a essa ou aquela situação, a essa ou aquela pessoa. Você não precisa viver se humilhando, tentando se encaixar em algum lugar, em alguma roda, em algum grupo. Quando você tem essa identidade, você é filha, você é filho, você é um ser amado de Deus, um filho, uma filha amado de Deus. Receba sobre a sua vida essa palavra e viva glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.